Capítulo 5. No que se refere a Belsazar, o rei, deu ele um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebia vinho na frente dos 1000. Belsazar, sob a influência do vinho, disse que trouxessem os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, retirara do templo em Jerusalém, para que bebessem neles o rei e seus grandes, suas concubinas e suas esposas secundárias. Naquele tempo trouxeram os vasos de ouro retirados do templo da casa de Deus em Jerusalém, e bebiam neles o rei e seus grandes, suas concubinas e suas esposas secundárias. Beberam vinho e louvaram os deuses de ouro e de prata, cobre, ferro, madeira e pedra. Naquele momento apareceram dedos de mão de homem, e escreveram defronte do candelabro sobre o reboco da parede do palácio do rei, e o rei via as costas da mão que escrevia. Nisso, no que se refere ao rei, ele mudou de cor e seus próprios pensamentos começaram a amedrontá-lo, e as juntas dos seus quadris se afrouxavam, e os próprios joelhos dele batiam um no outro. O rei clamou em alta voz que fizessem chegar os conjuradores, os caldeus e os astrólogos. O rei respondeu e disse aos sábios de Babilônia: qualquer homem que ler esta escrita e que me mostrar a própria interpretação dela, será vestido de púrpura, com um colar de ouro em volta do pescoço, e ele dominará como terceiro no reino. Nesta ocasião entraram todos os sábios do rei, mas não eram suficientemente competentes para ler a própria escrita ou para fazer saber ao rei a interpretação. Consequentemente, o rei Belsazar estava muito amedrontado e mudou de cor, e seus grandes estavam perplexos. Quanto à rainha, em vista das palavras do rei e dos seus grandes, entrou logo na sala de banquete. A rainha respondeu e disse: ó rei, continua vivendo por tempos indefinidos. Não te amedrontem os teus pensamentos, nem mudes de cor. Há no teu reino um varão idôneo em quem há o Espírito de Deus e santos. E nos dias de teu pai acharam-se nele iluminação e perspicácia e sabedoria como a sabedoria de deuses. E o próprio rei Nabucodonosor, teu pai, constituiu-o chefe dos sacerdotes magos, dos conjuradores, dos caldeus e dos astrólogos. Sim, teu pai, ó rei, visto que se acharam nele, em Daniel, a quem o próprio rei chamou pelo nome de Beltesazar, um espírito extraordinário, e conhecimento, e perspicácia para interpretar sonhos, e a explicação de enigmas, e o desatamento de nós. Agora, chame-se ao próprio Daniel para que mostre a própria interpretação. Por conseguinte, o próprio Daniel foi introduzido perante o rei. O rei falou e disse a Daniel: és tu, ó Daniel, que é dos exilados de Judá, a quem o rei, meu pai, trouxe de Judá? Ouvi também falar a teu respeito que há em ti o Espírito de deuses, e que se acharam em ti iluminação e perspicácia e sabedoria extraordinária. E agora foram introduzidos perante mim os sábios e os conjuradores, para que me lessem esta mesma escrita, sim, para me fazerem saber a sua interpretação. Mas eles não são suficientemente competentes para mostrar a própria interpretação da palavra. E eu mesmo tenho ouvido falar a teu respeito que és capaz de dar interpretações e desatar os próprios nós. Agora, se puderes ler a escrita e fazer-me saber a própria interpretação dela, serás vestido de púrpura, com um colar de ouro em volta do teu pescoço, e dominarás como terceiro no reino. Nisso Daniel respondeu e disse perante o rei: venham a ser as tuas dádivas para ti mesmo, e dá os teus presentes a outros. No entanto, eu lerei a própria escrita ao rei, e lhe farei saber a interpretação. Quanto a ti, ó rei, o próprio Deus Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, e a grandeza, e a dignidade, e a majestade. E por causa da grandeza que ele lhe deu, todos os povos, grupos nacionais e línguas vieram a estar tremendo e mostrando medo diante dele. Matava quem quisesse, e golpeava quem quisesse, e enaltecia quem quisesse, e humilhava quem quisesse. Mas, quando seu coração se enalteceu, e seu próprio espírito se endureceu, de modo a agir presunçosamente, ele foi derrubado do trono do seu reino, e foi-lhe tirada a sua própria dignidade. E ele foi expulso de entre os filhos da humanidade, e seu próprio coração foi feito semelhante ao de um animal,
e sua morada era com os jumentos selvagens. Davam-lhe vegetação para comer, como a touros, e seu próprio corpo foi molhado pelo orvalho dos céus, até ele saber que o Altíssimo é governante no reino da humanidade, e que estabelece sobre ele a quem quiser. E no que se refere a ti, seu filho Belsazar, não humilhaste teu coração, embora soubesses de tudo isso, mas enalteceste-te contra o Senhor dos céus, e fizeste trazer perante ti até mesmo os vasos da sua casa. E tu e os teus grandes, tuas concubinas e tuas esposas secundárias, bebestes vinho neles, e louvaste os meros deuses de prata e de ouro, cobre, ferro, madeira e pedra, que nada veem, nem ouvem, nem sabem. Mas não glorificaste o Deus em cuja mão está o teu fôlego, e a quem pertencem todos os teus caminhos. Consequentemente, de diante dele foram enviadas as costas da mão, e se escreveu esta mesma escrita. E esta é a escrita que se escreveu: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação da palavra. Mene, Deus contou os dias do teu reino e acabou com ele. Tekel, foste pesado na balança e achado deficiente. Peres, teu reino foi dividido e dado aos medos e aos persas. Então Belsazar deu ordem, e eles vestiram Daniel de púrpura, com um colar de ouro em volta de seu pescoço, e proclamaram a seu respeito que se tornaria o terceiro governante no reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, o rei caldeu, e o próprio Dario, o Medo, recebeu o reino ao ter cerca de 62 anos de idade.